Era carnaval em Salvador, e enquanto milhões pulavam ao som dos trios elétricos, Carlos estava trancado em seu quarto, chorando. Não eram lágrimas de alegria, mas de um peso esmagador que carregava há anos. Aos 42 anos, empresário bem-sucedido, pai de família, frequentador assíduo da igreja, ele vivia uma vida dupla que o estava destruindo por dentro. Senhor, não aguento mais, soluçava ele, ajoelhado ao lado da cama. Este peso está me matando. Naquela noite, enquanto a cidade celebrava, Carlos teve um encontro com a verdade mais libertadora do Evangelho, o poder da cruz para vencer o peso do pecado. Esta é uma história sobre libertação, não apenas a dele, mas a de milhões de brasileiros que descobriram que não precisam mais carregar o fardo que Cristo já levou. No Brasil, país de contrastes onde o sagrado e o profano dançam perigosamente próximos, conhecemos bem o peso do pecado. Somos o maior país católico do mundo e também temos a maior população evangélica da América Latina. Ainda assim, carregamos índices alarmantes de corrupção, violência, adultério e tantas outras manifestações do pecado. Mas o que torna o pecado tão pesado? Não é apenas o ato em si, mas suas consequências devastadoras, a culpa que nos acorda às 3 da manhã, a vergonha que nos faz evitar o olhar no espelho, o medo de sermos descobertos, a sensação de que Deus está distante, a prisão invisível que nos impede de sermos livres. Dona Marta, 58 anos, costureira em Belo Horizonte, conhece bem esse peso. Durante 15 anos, ela guardou um segredo que a consumia: havia desviado dinheiro da igreja onde era tesoureira. Começou pequeno, ela conta com lágrimas nos olhos. Peguei emprestado para pagar um remédio do meu filho. Ia devolver, mas nunca consegui. Um erro levou a outro, e quando percebi, estava atolada numa mentira que crescia a cada dia. Para entender como a cruz vence o peso do pecado, precisamos voltar àquela sexta-feira em Jerusalém, há mais de 2000 anos. Mas não como uma história distante, e sim como um momento que mudou o destino de cada brasileiro que escolhe crer. Imagine a cena: Jesus, o Filho de Deus, pregado numa cruz romana. Mas o que acontecia ali era muito mais do que um homem morrendo. Como explicou o pastor João Batista, da Assembleia de Deus em Recife, naquela cruz, aconteceu a maior transação da história. Nosso pecado foi colocado sobre Jesus, e sua justiça foi oferecida a nós. O profeta Isaías, 700 anos antes, já havia profetizado: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades, o castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Isaías 53:5. Perceba, não é que Deus simplesmente decidiu ignorar nossos pecados. A justiça divina exigia pagamento. O salário do pecado é a morte, como Paulo escreveu aos Romanos. Mas no amor incompreensível de Deus, Ele mesmo pagou o preço que nós devíamos. Fernanda cresceu na periferia de São Paulo. Aos 16 anos, fugiu de casa para escapar dos abusos do padrasto. Nas ruas, encontrou na prostituição uma forma de sobreviver. Durante 12 anos, ela viveu o que chama de inferno na terra. Eu me odiava, ela relembra. Cada noite, cada cliente, era mais um tijolo no muro de vergonha que construía ao redor do meu coração. Tentei sair várias vezes, mas para onde iria? O que faria? Quem aceitaria alguém como eu? Foi numa madrugada fria de julho que Fernanda encontrou um folheto jogado na calçada. Molhado pela chuva, ainda dava para ler algumas palavras: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Mateus 11:28. Foi como se Jesus estivesse falando diretamente comigo, ela conta. Cansada e sobrecarregada, era exatamente como eu me sentia. Fernanda procurou a igreja do endereço no folheto. Chegou num culto de quarta-feira, suja, cansada, cheirando a cigarro e perfume barato. Eu esperava olhares de julgamento, mas encontrei abraços. Esperava a condenação, mas ouvi sobre amor. Naquela noite, o pastor pregou sobre a mulher adúltera que foi levada a Jesus. Onde estão os seus acusadores? Jesus perguntou. Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, ela respondeu. Nem eu a condeno, declarou Jesus. Vai e não peques mais. João 8:10-11. Quando ouvi essas palavras, algo quebrou dentro de mim. Fernanda continua. Era como se anos de peso simplesmente caíssem dos meus ombros.
Eu chorei como não chorava desde criança. Mas eram lágrimas diferentes, lágrimas de alívio, de libertação. Teologicamente, quando aceitamos o sacrifício de Cristo na cruz, várias coisas extraordinárias acontecem. Justificação: somos declarados justos diante de Deus. É como se nunca tivéssemos pecado. Paulo explica aos Romanos: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1. Roberto, advogado em Brasília, explica com uma analogia jurídica: imagine que você tem uma dívida impagável. Não apenas alguém paga sua dívida, mas também deposita uma fortuna em sua conta. É isso que Cristo fez. Ele não apenas pagou nossa dívida de pecado, mas nos creditou sua justiça perfeita. Regeneração: nascemos de novo. Não é apenas perdão, é transformação. Marina, ex-viciada em crack do Rio de Janeiro, testemunha: eu tentei parar 1000 vezes. Fiz promessas, fui a clínicas, tentei de tudo. Mas quando entreguei minha vida a Jesus, Ele fez o que eu não conseguia: mudou meu coração. O desejo pela droga foi substituído pelo desejo por Deus. Reconciliação: somos restaurados ao relacionamento com Deus. Durante anos, eu orava mas sentia que minhas orações batiam no teto, conta José, caminhoneiro de Minas Gerais. O pecado havia criado uma barreira entre mim e Deus. Mas quando confessei e aceitei o perdão da cruz, foi como se o céu se abrisse. A comunhão voltou, a presença de Deus se tornou real novamente. Se a solução é tão simples, aceitar o que Cristo já fez, por que tantos continuam carregando o peso do pecado? A resposta está em 3 barreiras principais que encontramos especialmente na cultura brasileira. O orgulho religioso. Eu cresci aprendendo que tinha que merecer o perdão de Deus, explica Padre Antônio, que depois de 20 anos como sacerdote católico, teve um encontro transformador com a graça. Rezava dezenas de Ave-Marias, fazia penitências, mas nunca tinha certeza se era suficiente. Quando entendi que a salvação é pela graça, através da fé, não por obras, foi libertador e assustador ao mesmo tempo. Libertador porque o peso saiu, assustador porque tive que admitir que todos aqueles anos de esforço próprio foram insuficientes. A culpa paralisante. Muitos acreditam que seus pecados são grandes demais para o perdão de Deus. Eu havia traído meu marido, destruído minha família, conta Ana Paula, professora em Fortaleza. Como Deus poderia me perdoar se eu não conseguia me perdoar? Foi preciso entender que não se tratava do tamanho do pecado, mas do tamanho do sacrifício de Cristo. Como diz o hino antigo, maior que o meu pecar, é o perdão do meu Jesus. O medo da mudança. Eu sabia que se aceitasse Jesus de verdade, teria que mudar muita coisa na minha vida, admite Bruno, ex-traficante de Porto Alegre. O pecado era minha zona de conforto distorcida. Era prisão, mas era familiar. Precisamos ser honestos: aceitar a cruz não significa que todos os problemas desaparecem instantaneamente. A libertação do peso do pecado é tanto um evento quanto um processo. O evento: no momento em que você aceita Cristo, juridicamente, diante de Deus, você é declarado justo. É instantâneo, completo, irreversível. O processo: a transformação prática da vida é progressiva. Paulo chama isso de santificação, o processo pelo qual nos tornamos na prática o que já somos em posição. Luciana, de Curitiba, compartilha sua jornada: quando aceitei Jesus, o peso da culpa pelo meu passado de vícios saiu imediatamente. Mas os hábitos, os padrões de pensamento, isso levou tempo para mudar. Cada dia é uma escolha de viver na liberdade que Cristo conquistou ou voltar para as algemas que ele já quebrou. O policial corrupto que encontrou redenção. Sargento Silva, nome fictício, passou 15 anos recebendo propina do tráfico no Rio. Eu justificava dizendo que o salário era baixo, que todo mundo fazia, que eu tinha família para sustentar. Mas cada dinheiro sujo que entrava em casa trazia mais peso para minha alma. O ponto de virada veio quando sua filha de 8 anos disse: pai, minha professora disse que polícia prende bandido. Por que você é amigo deles? Foi como se Deus usasse a inocência da minha filha para me acordar, ele conta. Naquela noite, clamei pela misericórdia de Deus. Confessei tudo, a Deus e depois às autoridades. Perdi o emprego, tive que devolver muito do que havia roubado, mas ganhei algo impagável: paz de consciência e a capacidade de olhar minha filha nos olhos.
A empresária que escolheu a honestidade. Cláudia tinha uma empresa de eventos em Goiânia. Para sobreviver no mercado, começou a sonegar impostos e dar propinas para conseguir contratos públicos. Era o jeitinho brasileiro, né? Todo mundo faz. Mas após um encontro com Cristo num retiro empresarial cristão, ela decidiu mudar. Regularizei tudo com a Receita Federal, parei com as propinas. Perdi 70% dos clientes no primeiro ano. Achei que ia falir. Surpreendentemente, Deus abriu outras portas. Empresários cristãos começaram a me procurar justamente porque sabiam que eu era honesta. Hoje, 5 anos depois, faturo mais do que antes, mas o melhor é dormir em paz. O diabo, pai da mentira, usa várias estratégias para manter as pessoas no peso do pecado mesmo depois de conhecerem sobre a cruz. Você precisa se limpar primeiro. Quantos não vão à igreja porque acham que precisam melhorar antes? É como tomar banho antes de ir ao médico. Jesus disse claramente: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Marcos 2:17. Você já foi longe demais. Pedro negou Jesus 3 vezes. Paulo perseguiu cristãos. Davi cometeu adultério e homicídio. Todos foram perdoados e restaurados. Se houvesse um pecado grande demais para o perdão, Cristo teria morrido em vão. Se você fosse realmente salvo, não pecaria mais. A perfeição completa só virá na glorificação. Enquanto estivermos neste corpo, lutaremos contra o pecado. A diferença é que agora lutamos de uma posição de vitória, não para conseguir vitória. O poder transformador na prática. Quando o peso do pecado é removido pela cruz, mudanças práticas e profundas acontecem. Restauração de relacionamentos. Eu e meu irmão não nos falávamos há 10 anos por causa de uma herança, conta Pedro, agricultor do interior do Paraná. Quando Jesus tirou o peso do meu coração, consegui perdoar e pedir perdão. Hoje somos melhores amigos. Libertação de vícios. A pornografia me escravizou por 20 anos, confessa Marcos, pastor de jovens em Manaus. Tentei de tudo: bloqueadores, accountability partners, promessas. Mas só quando entendi profundamente o que Cristo fez por mim na cruz, encontrei poder para vencer. A cruz não apenas perdoa, ela liberta. Propósito renovado. Eu vivia para ganhar dinheiro e gastar com prazeres vazios, relembra Ricardo, executivo em São Paulo. Quando o peso do pecado saiu, veio um propósito novo. Hoje uso meus recursos e talentos para o reino de Deus. O vazio foi preenchido. No Brasil, onde a comunidade é tão valorizada, a libertação do peso do pecado tem uma dimensão coletiva poderosa. Na Igreja Batista da Lagoinha, em Belo Horizonte, existe um ministério chamado Celebrando a Restauração. São grupos onde pessoas compartilham suas lutas e vitórias sobre vícios e compulsões. Quando você ouve o irmão do seu lado contar que também luta com alcoolismo, que também caiu e levantou, você percebe que não está sozinho, explica João Pedro, líder do ministério. A cruz nos liberta individualmente, mas nos cura em comunidade. Mesmo após experimentar a libertação da cruz, há momentos em que o inimigo tenta nos fazer carregar novamente o peso do pecado. Como resistir? Lembre-se da palavra. Eu escrevi Romanos 8:1 e colei no espelho do banheiro, contra Sandra, dona de casa em Natal. Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Toda manhã, quando a culpa tentava voltar, eu declarava essa verdade. Pratique a confissão. 1 João 1:9 se tornou meu verso de vida, explica Tiago, mecânico em Campinas. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Quando peco, não fujo de Deus, corro para Ele. Viva em comunhão. O isolamento é o playground do diabo, alerta a pastora Ruth, de Vitória. Quando nos afastamos da comunhão, ficamos vulneráveis às mentiras sobre nosso valor e identidade em Cristo. Para verdadeiramente apreciar a libertação do peso do pecado, precisamos contemplar o preço que foi pago. Não foi barato. Custou o sangue do Filho de Deus. Imagine, cada gota de sangue que caiu no Gólgota estava dizendo eu te amo. Cada ferida no corpo de Jesus estava gritando você vale a pena. A coroa de espinhos, os cravos, a lança, tudo isso foi o preço da nossa liberdade.
Quando finalmente entendi o preço, compartilha Isabela, médica em Florianópolis, nunca mais brinquei com o pecado. Não por medo do castigo, mas por amor àquele que me amou primeiro. Carlos, do início da nossa história, tomou uma decisão naquela noite de carnaval. Enquanto a cidade festejava, ele se rendeu completamente a Cristo. Confessou seus pecados, o caso extraconjugal, os desvios na empresa, as mentiras para a família. Foi como se anos de sujeira fossem lavados em segundos, ele relembra. Tive que enfrentar consequências práticas, confessei para minha esposa, regularizei a situação da empresa, busquei ajuda profissional. Mas o peso. O peso havia sumido. Hoje, 3 anos depois, Carlos lidera um ministério para homens em sua igreja. Uso minha história para mostrar que ninguém está longe demais do alcance da graça. Se você chegou até aqui carregando o peso do pecado, saiba que não é coincidência. O mesmo Jesus que morreu há 2000 anos está vivo hoje e estende suas mãos feridas para você. Não importa o que você fez. Não importa há quanto tempo está nessa situação. Não importa quantas vezes você já tentou e falhou. A cruz é suficiente. O sangue de Jesus é suficiente. O amor de Deus é suficiente. Como diz o apóstolo Paulo, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Romanos 5:20. Seu pecado pode ser grande, mas a graça de Deus é maior. Seu peso pode ser esmagador, mas o poder da cruz é libertador. Se você deseja experimentar essa libertação hoje, faça esta oração. Não são as palavras que salvam, mas o coração sincero que se rende a Cristo. Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador. Reconheço que tenho carregado um peso que está me destruindo. Hoje eu entendo que o Senhor morreu na cruz para levar esse peso. Eu aceito seu sacrifício. Eu recebo seu perdão. Confesso meus pecados, seja específico com Deus. Eu me arrependo sinceramente e desejo mudar. Não confio em minhas forças, mas no seu poder. Obrigado por me amar quando eu era indigno. Obrigado por morrer em meu lugar. Obrigado por me dar uma nova chance. A partir de hoje, eu sou nova criatura. O peso se foi. Eu sou livre. Em nome de Jesus, amém. A libertação do peso do pecado é gloriosa, mas o dia seguinte requer sabedoria. Aqui estão passos práticos para manter e aprofundar sua liberdade. Busque uma igreja. Você precisa de uma família. Espiritualismo como carvões em brasa, juntos mantemos o fogo aceso. Mergulhe na palavra, a Bíblia será seu alimento diário. Comece com o Evangelho de João, depois Romanos. Desenvolva uma vida de oração, não precisa ser complicado. Converse com Deus como você conversaria com um amigo. Faça restituição quando necessário. Se seu pecado prejudicou outros, busque consertar o que for possível. Procure discipulado, encontre alguém maduro na fé para te orientar nos primeiros passos. Nosso país precisa desesperadamente ver pessoas livres do peso do pecado. Em cada favela, em cada condomínio de luxo, em cada escola, em cada empresa, há pessoas curvadas sob o peso esmagador da culpa e da vergonha. Você, que foi liberto pela cruz, é uma carta viva. Sua transformação pode ser o sermão que alguém precisa ver. Sua liberdade pode ser a esperança que alguém perdeu. Minha família inteira se converteu depois que viram minha mudança, testemunha Alessandra, de Belém. Meu marido disse: se Jesus fez isso com você, eu também quero. A cruz não é apenas um símbolo religioso pendurado em paredes ou pescoços. É o poder de Deus para a salvação. É onde a justiça e o amor se beijaram. É onde o peso do pecado encontrou seu fim. Naquela cruz, cada pecado seu foi pago. Cada vergonha foi coberta. Cada culpa foi cancelada. Você não precisa mais carregar o que Cristo já carregou. Como cantamos em nossas igrejas por todo o Brasil, Rude Cruz se erigiu, dela o dia fugiu, mas eu a amo, pois na cruz meu Jesus demonstrou seu amor lá na cruz. Imagine acordar amanhã sem aquele peso no peito. Imagine olhar no espelho e não sentir vergonha. Imagine poder orar sem sentir que há uma barreira. Imagine ter paz genuína, não porque os problemas acabaram, mas porque o peso do pecado foi removido. Isso não é fantasia. É a realidade de milhões que experimentaram o poder da cruz. E pode ser sua realidade a partir de hoje. O peso do pecado não foi feito para você carregar. Cristo já o levou.
A questão é: você vai continuar tentando carregar o que ele já levou, ou vai aceitar a liberdade que ele conquistou? A cruz está vazia porque Jesus ressuscitou. O peso do pecado foi vencido. A vitória está consumada. E essa vitória tem seu nome escrito nela. Hoje é o dia da sua libertação. Hoje o peso cai. Hoje a cruz vence. Que Deus abençoe sua jornada de liberdade. Que você experimente a leveza de viver sem o peso do pecado. E que sua vida liberta seja um testemunho do poder transformador da cruz de Cristo. Lembre-se sempre, você não é definido pelo seu pior momento, mas pelo melhor momento de Cristo, sua morte e ressurreição por você. A graça venceu. O amor triunfou. Você é livre.